Abençoado, essa é mais uma reflexão teológica cristã cultural, desta vez na síntese do livro O Alcorão, em relação à passagem bíblica que está em João, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4. Leamos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, Jesus, estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por eles, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Alcorão, em árabe, é o livro do Islã. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, que significa a recitação, revelada ao profeta Maomé, Muhammad, ao longo de um período de 23 anos. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Alcorão é, portanto, uma recitação ou algo que deve ser recitado. É um dos livros mais lidos do mundo, perdendo evidentemente para a Bíblia Sagrada. É prática generalizada na maioria das sociedades muçulmanas que o Alcorão não seja vendido, mas sim dado. Abre parênteses, sério mesmo? Meu Deus do céu, eu como cristão fico apavorado. Tem Bíblias que custam uma fortuna. Aliás, nem as versões mais baratas pode ser comprada pela pobre, miserável população de rua. Coitado, nunca vão poder ler sobre Jesus como a verdade que educa e liberta. Nisso aí, pessoal aí que gosta de combatê-lo, da direita ou até mesmo da esquerda, Paulo Freire tinha razão. O pobre não tem acesso à educação, nem essas Bíblias mais caras do que barata. O Alcorão está organizado em 114 capítulos, denominados suras, divididos em livros, seções, partes e versículos. Considera-se que os 92 capítulos foram revelados ao profeta Maomé em Meca e 22 em Medina. Estão dispostos aproximadamente de acordo com seu tamanho e não de acordo com a ordem cronológica da revelação. São tradicionalmente identificados mais pelos nomes do que pelos números. Estes receberam o nome de palavras distintivas ou de palavras que surgem logo no início, como era próprio da cultura do Oriente Médio, no início do texto, como por exemplo, capítulo a vaca, a abelha, o figo, a aurora. Contudo, não é habitual que o conteúdo da sura, do capítulo, esteja relacionado com esses títulos, talvez estranhos para nós ocidentais. A ordenação cronológica dos capítulos do Alcorão interessa não só aos historiadores, dadas muitas das revelações estarem ligadas a episódios da vida de Maomé, mas também aos religiosos, dado que as contradições, e existem até muitas, do Alcorão, são resolvidas dando a primazia às suras mais recentes, corrigindo esses erros, que é a doutrina da revogação ou abrogação fixada no próprio livro, consertando os erros antigos. O Alcorão não foi estruturado como um livro durante a vida de Maomé. À medida que o profeta recebia revelações, ele solicitava a jovens letrados que integravam a sua comitiva que transcrevesse os textos. Somente após a morte de Maomé, em 632, iniciou-se o processo de recolhimento dos vários extratos. O Alcorão descreve a origem do universo, o homem e suas relações entre si, o Criador, define leis para a sociedade, moralidade, economia e muitos outros assuntos. Foi escrito com o intuito de ser recitado e memorizado. Os muçulmanos, já dissemos isso, consideram o Alcorão sagrado e inviolável. Para eles,
O Alcorão é imutável, que fornece as respostas acerca das necessidades humanas diariamente, tanto espirituais como materiais. Ele discute Deus e seus nomes e atributos, crentes e as suas virtudes, e o destino dos não crentes, os kufar. Até mesmo tema de ciência, aí muito parecido com Eclesiastes e os provérbios de Salomão na Bíblia Sagrada. Os muçulmanos, entretanto, não seguem apenas as leis do Alcorão, também seguem os exemplos do profeta, o que é conhecido como Sunnah, e a interpretação do Alcorão contida no ensinamento do profeta, conhecida como Hadith. Hoje não estou muito bom de árabe, não. Aos muçulmanos é ensinado que Deus lhe enviou outros livros para além do Alcorão. Os outros livros são o livro de Abraão, que se perdeu, segundo eles, a lei de Moisés, a Torá, os Salmos de Davi, o Zabur, o Evangelho de Jesus, o Injil, descrevendo os cristãos judeus como povos do livro, o Al-Kitab. Terrível, hein, esse árabe. Engloba muito das mesmas personagens do judaísmo e do cristianismo, como Adão, Eva, Abraão, Moisés, Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e João Batista, que são mencionados no Alcorão como profeta do Islã. E aí, como teólogo cristão, quero contestar a Maomé e preciso afirmar que o Alcorão compara equivocadamente, não necessariamente Maomé, mas seus seguidores, claro, com Jesus. Fala sério. Assim como outras religiões argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não seria Deus então. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus é Deus, João 10:30, Tito 2:13, Colossenses 1:15-17. Na verdade, só a essência de Deus poderia estar com Deus desde a eternidade, pois antes de tudo só existia Deus. Deus é uma trindade, Deus é 3 em 1, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e também é Deus. Estavam juntos desde o princípio. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode parecer estranho, abençoado, mas Deus é maior do que a nossa capacidade, por mais inteligente e mais culto que você seja em compreendê-lo. Somos criaturas, obra do Criador, do El Shaddai, do Elohim. Deus foi revelado pelo próprio Deus, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Lucas 10, 21, 24, que pela sua infinita misericórdia morreu por nós, pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que ao vir para o planeta Terra, Jesus, o Filho, tomou a forma humana, aleluia, Isaías capítulo 9, 6, Mateus 1, 22-23, Mateus ainda, capítulo 3, 16, 17, aleluia, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E você, abençoado que nos ouve, ou abençoada, já tem um profeta maior, sumo sacerdote, o verdadeiro Deus, como Senhor e o único e suficiente Salvador da sua caótica vida. Amém ou não amém? Queridos, nos abençoe em nossas missões urbanas, com seu like, inscrição do nosso canal, compartilhando na sua rede, convidando-nos para uma palestra, um curso sobre pastoral carcerária, pastoral com população de rua. Enfim, nos abençoe. Eu sou o reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico.